Dilemas, número 23. Estamos chegando perto daquele número cabalístico, 32, será? Nem vem que eu não vou parar no 32, não. A gente precisa ir direto ao assunto, porque o dilema de hoje é um e-mailzão. Mandaram os Lusíadas pra gente. Ai, minha nossa, vamos lá. Solta a vinheta, acabou hoje. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Seguinte, o dilema de hoje vem de um Enzo. Ele faz uma introdução no e-mail falando o quanto ele gosta do Dilemas, que ele foi apresentado por uma amiga, que é inclusive uma ex-namorada, Valentina. E aí, 1000 elogios, essa parte a gente vai pular e vai direto para a treta. Ele diz assim: apenas recentemente, eu, um homem cisgênero, branco, heterossexual e de família rica, comecei a tomar ciência da dimensão e das consequências de todos os meus privilégios. Na verdade, acho que os primeiros choques de realidade vieram por volta dos 18 anos, quando eu entrei no curso de Ciências Biológicas da UFMG, vindo de toda uma infância e adolescência em um ambiente estéril, no sentido negativo da palavra. Sabe uma coisa? Eu lembro da sensação de chegar numa universidade pública depois de uma vida inteira estudando em escola particular. E eu acho que ali eu decidi que se eu tivesse filhos, não tinha planejado esse negócio de ter filho, mas essa experiência da universidade pública, ela precisa fazer parte, né? Ela deveria fazer parte da vida das pessoas, porque realmente é a gente que cresce nesse ambiente de escola particular, de carro, de uma vida absolutamente cheia de confortos e regalias, chega nesse outro ambiente que ele é muito mais real. E tem esse choque mesmo, acontece não só com você, viu, Enzo? Verdade. E ele fala, né? Esse ambiente estéril de uma tradicional escola católica da cidade e um ambiente familiar bastante conservador. E aí ele fala assim: catolicismo, machismo, racismo, o kit completo da tradicional família mineira. A gente entende, garoto. Mas apesar desses primeiros chamados para a realidade e para a necessidade de mudança, o verdadeiro impulso para buscar essas transformações veio em mim, no meu entorno, só veio há pouco menos de 2 anos, com o término do namoro de 10 anos entre Valentina e eu. Um conjunto de infidelidades da minha parte nos últimos anos da relação, incluindo um caso de 1 ano de duração, Caraca. foi o motivo último do fim da nossa relação. Todavia, esse motivo aparente escondia, e ainda esconde, muitos mecanismos subliminares relacionados, da minha parte, a uma imaturidade emocional e uma enorme carência de autoconhecimento. Essas constatações vêm se descortinando aos poucos a custo de sessões regulares de terapia, sessões de meditação, buscas espirituais, experiências com psicotrópicos, diálogos vulnerabilizantes com amigas e amigos, incluindo minha ex-namorada, que é uma pessoa iluminada e fã de vocês. Participações em rodas de conversa sobre machismo e masculinidades possíveis, horas de vídeos e podcasts, muitas páginas de referências, momentos de introspecção e enfrentamento de fortes emoções ao longo de todos esses processos. Eu acho que esse é um dilema bom para Enzos, hein, hoje. Eu acho que vai ser maravilhoso. Enzos, fiquem aí. Ao longo dessa busca por mim mesmo, muitos dos temas abordados nos episódios do Dilema surgiram naturalmente. Em relação a muitos dos assuntos, a mudança ou tomada de posicionamentos coerentes com as descobertas e transformações que estão ocorrendo são relativamente simples, entre aspas, para mim. Isso se aplica ao machismo, racismo, desigualdades sociais, falta de acessibilidade para pessoas com deficiência e outros comportamentos opressores que limitam os direitos e oportunidades de outras pessoas. Tenho plena consciência que ainda reproduzo muito desses comportamentos opressores de forma inconsciente ou inadvertida. Não quis dizer que superei isso, mesmo porque acredito que eles só podem ser verdadeiramente superados como sociedade e não individualmente, de forma alguma. Apenas acho fácil a escolha de defender o oprimido, ainda que nem sempre saiba como.
O meu dilema permeia outros dilemas como monogamia, lugar de fala, limite entre compreensão e passividade, por aí vai. Continua aqui a leitura do e-mail, que é muito grande, amor. O Enzo continua dizendo o seguinte: basicamente, a minha grande dificuldade é conseguir entender e perceber nestas questões que exigem uma enorme honestidade e conexão com si mesmo, se meus posicionamentos refletem o que realmente penso e acredito ou são consequências de imposições ou recompensas da minha bolha atual. Gente, eu achei muito boa essa frase, esse questionamento. Acho um belo dilema, realmente. Não sei se ficou claro, pois eu mesmo fico bastante confuso em meio a esses pensamentos. Aí ele manda um exemplo prático que é muito bom. A minha motivação inicial para participar em rodas de conversa sobre masculinidade foi entender como o machismo prejudica a mim e as pessoas com as quais me relaciono, na esperança de identificar e não repetir comportamentos nocivos, ok? Ok. E esses processos realmente me ajudaram muito. Tanto que virei quase um paladino dos grupos de masculinidade, compartilhando diversos conteúdos sobre o tema e convidando os amigos a participarem das rodas. Porém, esse meu movimento veio acompanhado da aprovação e do reforço positivo, os ditos biscoitos, por parte de várias pessoas da minha bolha, até o ponto de eu me questionar e não conseguir ter clareza do quanto daquilo eu fazia por acreditar na causa e o quanto era para ganhar um afago no ego e aumentar a minha popularidade. Achei esse Enzo honestão. De certa maneira, essa dúvida me faz sentir como um esquerdomacho muitas vezes. Outro exemplo muito marcante para mim é a questão da monogamia. Desde que o namoro de 10 anos teve fim e eu comecei a ler e entender mais sobre as várias modalidades de relacionamentos, eu me tornei um ferrenho defensor do relacionamento aberto. Racionalmente, parecia muito claro para mim que um relacionamento aberto saudável era o ápice da maturidade emocional de um casal, uma prática de desapego digna de monges e um forte movimento em prol da equidade entre gêneros. O problema é que na prática nunca é tão simples. No primeiro vislumbre de um relacionamento aberto com uma mulher muito forte e sexualmente livre, me senti extremamente inseguro e incapaz de bancar aquela proposta de relação. Além disso, por mais contraditório que possa parecer, dadas as traições durante o namoro, eu tenho percebido que gosto de relacionamento com muita entrega e me vejo energeticamente incapaz de me envolver assim com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Logo, percebo que o meu acolhimento do relacionamento aberto como a única verdade possível para mim no primeiro momento foi baseado em uma grande influência externa e pouca conexão com o meu íntimo. Então, tentando resumir em uma única frase, o meu dilema é: na busca do autoconhecimento e dos seus verdadeiros valores em um determinado momento, como separar o que é meu daquilo que é dos outros? E um spin-off possível para essa questão seria: o quão relevante é essa capacidade de discernimento na busca pelo desenvolvimento de ser um humano melhor para si e para a sociedade? Ainda que vocês não tenham a oportunidade de ler esse e-mail gigante ou discutir esse assunto, eu já agradeço por simplesmente abrirem esse espaço. Lemos. A gente leu, Enzo, a gente leu tudo. Mas eu vou fazer só a última frase, porque ele faz um elogio para mim, eu preciso desse elogio, eu preciso desse biscoito, que ele diz assim: e antes que eu me esqueça, eu queria aproveitar para dizer que acabei de escutar o Dilemas 22 há pouco e fiquei impressionadíssimo com a afinação da Lua Barros cantando um trechinho da música da Jasmine. Você tá de parabéns. Ah, imagina, que isso. Com amor, Enzo. Caraca. Eita, Enzo. Eu sinto que, e você falou, temos um Enzo honestão, né? E acho que esse já é um grande benefício a ser observado por alguém. Já a gente vai falar sobre as causas que o levaram, né, racionalmente a pensar nisso. Mas independente antes de chegar nessas causas, é o resultado que tem a pessoa procurar ajuda para tentar entender como ele lida com esse mundo, que é um mundo completamente fora de tantos privilégios que esse Enzo deve ter tido, de tanta essa opressão, quando ele fala da tradicional família mineira, para quem não está habituado, é uma regência a partir dessa coisa do catolicismo, né, do patriarcado, né, e que é realmente um lugar que esperam que você repita aquilo que foi feito com você, né.
Então, acho que o primeiro ganho dele de ter feito esse mergulho de autoconhecimento é ele poder abrir a caixa de e-mail dele, colocar lá, escrever um novo e-mail e ser, como eu também acredito que ele foi, completamente honesto diante de tantas questões absolutamente relevantes. Ou aquilo que a sociedade espera de mim. Ou, pelo menos, a bolha da sociedade em que ele vive espera dele. Sabe por que esse dilema me chamou tanta atenção? Porque eu acho que quando a gente começa a procurar esses caminhos, né, de observação, de autoconhecimento, transformar crenças que a gente carrega a vida inteira, que esperam que a gente reproduza, tal, a gente acha que a gente vai virar uma pessoa que ela é só boa, vai virar uma pessoa exemplar, uma pessoa sem defeitos, perfeita, fada sensata. Qual seria o masculino de fada sensata? Não, ele falou da coisa dos monges naquele momento da sexualidade, mas inclusive não se aplica, porque monge não transa. Mas vamos pensar no que seria um masculino de fada sensata, que eu acho um horror essa expressão, porque não existe isso. E aí a gente constrói imagens. Quando a gente elogia uma pessoa desse jeito, né, uma mulher desse jeito, a gente está achando, olha, sem defeitos, nunca erra, maravilhosa. E é mentira. Porque mesmo as pessoas que você mais admira, que são as maiores defensoras das melhores causas, elas têm as sombras, elas têm os defeitos delas. Elas, em algum momento, elas vão escorregar, elas vão vacilar, elas vão cometer erros, elas vão falar um termo que elas não deveriam ter falado, que não é politicamente correto, elas vão... Porque a gente erra, sabe? Então, eu acho que esse questionamento dele é muito massa. É muito, muito bom. Acho que para o homem, respondendo a pergunta que você fez, eu fiquei pensando aqui, não tem elfo. Não tem o elfo sensato. Elfo sensato. Não tem o elfo sensato. Mas tem uma coisa que é super recorrente da gente ouvir. É como se fosse assim, esse cara, ele é muito legal porque ele é desconstruidão. Que é o cara que manifesta isso, que defende isso, fala, mas que escorrega nessa histórica formação, nesse histórico pacto social que foi feito. E aí estamos falando de um monte de coisa relacionada à cultura de um país, né? Porque em outros lugares isso pode ser muito diferente, mas vindo para o Brasil, vem para essa linha muito tênue de quando você manifesta isso e que... na sua vida prática, às vezes não cabe. Não cabe, você não... É tão difícil desconstruir uma cultura. Eu sinto, amor, que quando a gente está falando desses processos de equidade, e eu acho que o questionamento dele é muito valioso em tempos de ambientes digitais. Veja quanto ele usa dessa terminologia, do biscoito que se ganha, sabe? Sim. Essa incapacidade, aliás, incapacidade não, dessa impossibilidade da gente dissociar a vida da gente do que é a vida da gente digital, né? Ele fala que manda nos grupos as mensagens. Qual é o real intuito disso? Qual a real eficácia de mandar num grupo de WhatsApp de outros homens diante da possibilidade de você conversar olho no olho com seus amigos e vocês discutirem que pé você estão, em que momento você está? Não sei, amor, porque eu acho que num grupo desses, você pode mandar uma mensagem dessa, reproduzir, repassar algo que você... Como é que fala? Encaminhar, né? Uhum. Encaminhar uma mensagem que você viu na sua roda de masculinidade e algum daqueles homens que são todos grandes trogloditas ou homens absolutamente normais que ocupam essa categoria que ele ocupava, né, anteriormente a esse processo todo. E alguém diz assim, cara... O que esse Enzo está querendo me dizer? Putz, será que isso que ele falou me tocou? E aí você chama no privado e aí você tem a oportunidade de tocar, transformar ou abrir uma porta, abrir uma possibilidade de diálogo com esses homens. Então, acho que, nesse sentido, é super válido. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que todos nós, a partir do crescimento das redes sociais, nos tornamos não pessoas públicas, mas pessoas publicadas.
Pessoas publicadas, nós não somos pessoas públicas. Não. Tipo famosas. Nós não... Pessoas públicas são um presidente da República. Obama e Michele. Fátima e William. Caramba, não são mais um casal, desculpa. Mas são pessoas públicas. Elas dialogam com muitas milhões de pessoas e elas constroem uma relação, que é uma relação... Essa relação onde a celebridade se torna íntima. E isso é observado por muita gente. É uma relação midiática. Isso é uma relação midiática, isso forma. A gente, apesar de ser mídia também nesses ambientes digitais, seja o grupo de WhatsApp, seja o Instagram, seja o Facebook, nós somos pessoas publicadas. A gente escolhe publicar opiniões nossas nesses espaços. Certo. Mas nós não somos... nós não temos esse lastro de confiança construído. Tanto que é aí que eu queria chegar. Eu fico muito na dúvida. Você falou, porque no grupo de troglodita, se ele joga isso, o cara vai sensibilizar. A sensação que eu tenho é que num grupo de troglodita, isso é muito mais fácil de ser ridicularizado por ser um cara que não pensa nisso. Sim. Que para ele, a vida dele não tem nenhum problema ou questão. Ele não enxerga os machismos dele. Ele não enxerga a maneira como ele lida com as questões que a gente está discutindo de equidade de gênero. O que eu fico pensando é que estamos sim em distintas, mas estamos dentro de diversas bolhas. Estamos falando uma roda de conversa entre homens que resolveram pensar sobre autoconhecimento e discutir a sua masculinidade. São homens que já por alguma razão têm a predisposição a estar ali. Isso é uma bolha. Isso é um microcosmos. Você junta 20 caras que querem discutir isso numa roda, eles estão ali, e aí vem esse grande dilema, que eles estão ali, para quê? Eles estão ali para aprender mais sobre aquilo e se fortalecerem diante de suas crenças e convicções, ou eles estão ali porque dentro da bolha deles, essa se tornou uma imposição. Uma demanda. Uma demanda, você precisa... Perdeu a Valentina, o filho é gay, o pai saiu de casa... Coisas que aconteceram que ele disse assim, cara, desse jeito que eu tô aqui não vai rolar mais não. Eu não vou continuar com essa minha turma, ó. Essa turma vai começar a me recusar. E aí eu vou procurar uma ajuda nesse sentido. Para mim, o grande ponto-chave pra gente abrir esse dilema desse Enzo, que é maravilhoso, super contemporâneo, que fala desse ponto que a gente não consegue dissociar a vida da gente real do que é a vida digital, porque somos pessoas publicadas, né? A gente tem a chave para emitir as nossas opiniões, é realmente entender se o que a gente está fazendo reflete aquilo que a gente está construindo para a história das nossas próprias vidas individuais. Ele fala uma coisa super interessante, super politizada, inclusive, quando ele fala, eu não acredito nessas transformações se elas não forem da sociedade e não apenas dos indivíduos. Ou seja, não adianta nada você frequentar uma roda de masculinidade tóxica e votar e ser bolsominion. Eu acho que não existe essa pessoa que você está falando. Você criou um personagem. Eu acho que sempre existe, gente. Não, mas vê, vamos para esse pensamento que você trouxe, né? Pessoa que frequenta a roda, mas volta para a sociedade. Isso. Haverá nas sociedades, nas organizações, em sociedade, em comunidade, haverá posicionamentos e pensamentos estruturados divergentes. Isso é pressuposto filosófico da existência humana. É tão simples quanto explicar o claro e o escuro. Ok. A gente não vai se tornar pessoa 100% boa. Exato. Ninguém da gente. Essa busca pela perfeição, e é aí que eu queria chegar, que eu acho que é a chave, essa busca pela perfeição que ele fala tem mais a ver com a vontade de ser aprovado socialmente dentro da pequena bolha social dele, do que... Não estou falando só do seu caso não, viu, Enzo? Eu estou falando regra geral. Todos nós. Regra geral. Regra geral nesse novo mundo onde a gente sabe da vida do outro, onde a gente sabe da opinião do outro, onde a gente manifesta as nossas opiniões. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar muito verdadeiramente e honestamente é se os passos que a gente está dando na direção disso, que eu mudaria a nomenclatura também, de desconstrução para reconstrução, porque a gente destruiu as relações nas últimas décadas. As relações foram destruídas.
Então a gente não está no processo de se desconstruir, a gente já desconstruiu, já que saiu quebrando tudo e a gente está só o caco. Agora é hora da gente se reconstruir. É em cima de que alicerces você verdadeiramente quer se reconstruir? Eu lembrei de uma história que você sempre conta, que é a pergunta do seu mentor de fotografia. Se ninguém pudesse ver sua foto, ainda assim você clicaria? Né? Se ninguém tivesse vendo você participando dessas rodas, se ninguém tivesse vendo você se movimentando emocionalmente e socialmente também em prol desse oprimido que você agora reconhece como sendo oprimido, você ainda assim estaria nesse movimento? Então, esse questionamento, ele é muito incrível e muito poderoso para que a gente encontre o que é a nossa essência. E é muito duro, viu? Porque talvez quando você responda essa pergunta honestamente, você encontre limites que hoje você não enxerga, porque você está nesse processo de querer ser essa pessoa, esse cara que não vai errar mais, assim, não vai mais vacilar com uma Valentina incrível que aparecer na sua vida. Porém, o que é que está por trás, assim, ou na verdade, ou melhor, né? O que está por debaixo? O que é que sustenta isso? Um dia desse, e aproveitando esse exemplo que você deu do Vinite, quando ele pergunta sobre isso, né? Você continuaria fotografando se ninguém estivesse vendo? Diante dessas tantas galerias possíveis, galerias de Instagram, né? Então, sim. Trago para um exemplo que aconteceu lá em casa, gente. As meninas, nossas filhas, foram para a casa de uma amiga e elas tiveram acesso a um determinado conteúdo, assistiram um filme que elas não assistiriam na nossa casa. Um filme do Lucas Neto. Uma coisa que jamais aconteceria lá em casa e elas trouxeram isso. E eu lembro, amor, quando você virou para Irene, para Teresa e falou, perguntou, vocês sabem o que é integridade? E elas balançaram a cabeça assim, dizendo que não. E você disse, integridade é quando a gente faz aquilo que a gente considera que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Sim. Volto ao compartilhar mensagens no grupo de WhatsApp. Volto a compartilhar, ainda questionando sobre o ponto da eficácia, que eu desconfio que seja nula, e de por que você está fazendo isso. Faça um experimento, Enzo. Não compartilhe mais essas mensagens. Saia desse lugar do paladino, né, que você se colocou. Dessa sua função que você trouxe para si, de ser o cara que na roda demonstra ser essa pessoa que esperam que você seja. Apenas seja essa pessoa. E aí, dentro das suas limitações, onde você ainda encontrar os seus machismos, porque você vai encontrar. Todos nós, né? O seu machismo está aí dentro do seu coraçãozinho, Enzo, que eu sei. Quando você fala de muita leitura sobre relações abertas e sobre... De novo, nós estamos falando sobre barreiras que são culturais, seculares. Lendo muito, a gente pode até perceber o valor enorme que isso tem e respeitar o valor que isso tem. Mas isso virar uma prática nossa, tem um abismo entre isso. Você precisa entender se essa é a sua verdade. Você mesmo já respondeu. Você disse assim, diante de uma mulher maravilhosa e sexualmente livre, eu me senti fragilizado. Foi essa palavra que ele usou? Eu me senti fragilizado, enfraquecido. Algo desse tipo que ele falou. É porque aí entra o você de verdade que pensa no seguinte, caramba, como é que eu vou lidar com a dor se um dia, numa conversa nossa, no meio de uma cervejinha em casa, ela disser para mim, ontem eu tive a noite de prazer melhor da minha vida. Como é que você vai aceitar essa informação? E nesse processo você não precisa aceitar tudo, você precisa entender do que você dá conta. Quais as dores que você aguenta, que você não aguenta. Eu sinto que essa movimentação dos homens, de novo chamo os homens aqui, o vidinho colado no radinho de pilha do Dilemas, para falar uma coisa para vocês. É muito difícil a gente entender as razões, os porquês verdadeiros da gente sim defender uma sociedade que estabeleça novos pactos sociais, onde as mulheres ocupem mesmo os espaços que a gente ocupou, desde sempre, onde as negras e os negros não sejam vistos
na novela apenas da porta da cozinha para dentro, e na sua casa da porta da cozinha para dentro, e na escola dos seus filhos da copa para dentro. É preciso que a gente entenda como é que a gente pode lutar por essas coisas na prática, na verdade, diante daquilo que a gente verdadeiramente acredita que precisa ser transformado nesse mundo que é tão desigual. E sabe o que a gente vai notar, muitas vezes? É que essas práticas, elas podem ser silenciosas. Né? Quando você disse assim, apenas seja esse cara, né? Não tenta comunicar que é esse cara, seja esse cara, não tente publicar, né? A gente vai encontrar uma existência que ela é bem simples, bem ordinária quase, do comum. E tá tudo bem. A gente não precisa querer ter espaços de destaque a partir do momento que a gente se transforma, né? Eu falo muito isso, assim, sempre que eu tenho oportunidade. Porque você, Lua, é a guru da parentalidade. Cara, eu refuto esse lugar todos os dias e diariamente, mesmo que para o ego seja uma delícia de ouvir. Refuto esse lugar porque todos os dias eu tenho que encarar as minhas sombras, os meus desafios com os meus próprios filhos, tenho que conseguir acolher pais e mães com histórias absolutamente diversas das minhas, com comportamentos também diversos, e eu não estou acima do bem e do mal, não. Eu estou absolutamente ao lado de quem me procura. Então, esse lugar de querer ocupar, né, de estar nesse holofote, não... É óbvio que eu sei que eu estou porque eu tenho uma conta pública no Instagram e tem pessoas que acompanham o nosso trabalho enfim. Mas isso não me coloca num lugar diferente de nenhuma outra mulher que me escuta aqui. Eu vou, Enzo, aproveitar para dividir uma dor minha muito particular e que é muito silenciosa até hoje. Em um determinado momento da minha vida, há pouquíssimos anos, eu comecei a sentir que eu estava sim sendo colocado nesse lugar que o Lua falou, que era: vou dar palestra sobre a paternidade. Vou no programa de Fátima Bernardes para falar sobre a relação dos homens com seus filhos e com suas companheiras. E eu não sou capaz de fazer isso. E sabe por que isso? Porque enquanto companheiro, enquanto pai, enquanto filho que sou do meu pai e da minha mãe, enquanto amigo que sou dos amigos que eu amo, eu não desejo mais. Posso ter desejado num determinado momento por vaidade, porque é massa receber um monte de like, comentário por conta de alguma coisa que você diz. Mas honestamente, o que eu queria mais era, no íntimo, poder dialogar verdadeiramente com essas pessoas, ouvi-las e entender o quanto elas têm para me acrescentar. Eu amo ouvir Lua falando do trabalho dela. Sabe por quê? Porque ela faz isso tão do fundo do útero dela, que quando as mulheres chegam perto dela, mesmo as que têm essa admiração por ela, e são muitas, que olham para ela e olham com admiração enorme, quando ela começa a falar, essas mulheres realmente se sentem, como ela falou, ao lado dela. Amo aprender com os meus filhos, e hoje, finalmente, aos 44 anos, eu posso dizer que eu amo ouvir meu pai contando história e minha mãe contando também os causos dela. Então, acho que tem uma longa trajetória pra gente, que talvez a nossa geração, Enzo, perdoe esse spoiler, talvez a nossa geração não veja. Talvez a gente não veja esse novo pacto social tão esperado de equidade, de tudo que gira em discussão dos gêneros, da forma de criar os filhos. Talvez a gente esteja aqui num processo que é um processo de reconstrução humana e social. E a gente tem que escolher quais as ferramentas que a gente vai usar e que digam respeito ao que a gente acredita, sabe? Isso não quer dizer que a gente não deva seguir continuando abrindo essa mata com o facão que a gente tem, né? Porque uma hora a gente precisa acreditar que uma hora isso vira, a gente precisa acreditar que uma hora isso vai, essa equidade ela vai existir, que essas diferenças elas vão ser minimizadas, e a gente precisa trabalhar para isso. Então, Enzo, querido, não despreze o caminho que você já percorreu até aqui,
por um questionamento que ele é absolutamente relevante, né? Ele é válido e ele vai fazer com que você encontre uma essência aí que ela é muito verdadeira, onde você vai estabelecer novos limites para aquilo que você dá conta na sua vida e vai entender que tudo bem, não precisa querer ser algo que você não é. Eu estava falando para a Peu hoje de um conceito da yoga que é muito bonito, que é não existe a transformação. A gente não vai se transformar de uma pessoa controladora para uma pessoa super relax. A gente não vai deixar de ser raivoso para ser super da paz. Não é isso. A gente precisa entender que nesses processos de busca e transformação, a gente percorre um caminho que é um caminho para dentro, que é, na verdade, uma volta à nossa essência, é um caminho de volta para casa, para quem a gente é verdadeiramente. E quando a gente encontra essa essência, quando a gente reencontra quem a gente é, as coisas que a gente valoriza e acredita, mesmo que elas estejam sedimentadas por crenças familiares, no seu caso, pela sua tradicional família mineira, tem uma coisa que é só sua, que pai e mãe não destruíram nesse processo tão intenso que é criar filhos, onde a gente erra pra caramba, né? Então, tá lá. Tem uma coisa que ninguém tira e que, na verdade, ninguém colocou, nasceu com você. Então, isso é que é maravilhoso. Então, vai, não despreza, não menospreza o seu caminho até aqui, nesse processo de questionamento, não, porque é melhor isso do que um homem que não se questiona, um homem que não entende o machismo enraizado, um homem que não entende o racismo enraizado, estrutural. Então, que bom que você chegou até aqui. Siga, continue. Suposta pergunta do ouvinte. Solta a vinheta, Caboge. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suponhamos que esse Enzo, então, ele resolva pôr um freio naquilo que é como ele manifesta esses pensamentos dele, ou seja, não, entendi, eu vou ser mais prático e vou falar menos, né? Porque ele já percebeu que tem uma biscoitagem aí no meio, certo? Certo. Suponhamos que ele faça esse movimento e ele perceba que o que alimentava ele nessa luta era justamente o biscoito. Ui. Eu acho que se isso acontecer, ele vai ter uma resposta que vai mostrar o tamanho da vaidade dele. E já que ele está nesse processo que ele fala, você trouxe, né, de desconstrução, e você quis renomear para construção. Reconstrução. Porque está tudo destruído. Eu acho que diante dessa constatação, cara, o que me alimentava era o biscoito. Porque, porra, se ninguém estiver vendo, né, aplaudindo, eu não vou querer fazer isso, não. Eu acho que ele vai ter uma dimensão da vaidade dele. Vai ter uma dimensão do estrago vai ter uma dimensão do estrago que essa tradicional família mineira trouxe para a vida dele, nesse processo de enraizar crenças, né, e valores que não olham para o oprimido. E aí eu acho que ele vai poder levar para terapia, porque ele vai ter uma clareza disso. E ele pode, sim, escolher não mais avançar nesse processo de transformação dele. E tudo bem. Entender que, poxa, não dá pra mim, não. Eu prefiro ser realmente um machista, bem babaca e... Não, pelo que traio as minhas parceiras. E acho que isso não vai acontecer, não. Porque eu acho que uma vez que você mergulha, você vai profundamente, aí você vê, cara, não deu pé aqui pra mim, vou subir um pouquinho mais, porque eu não dou conta de tão profundamente. Então, não dou conta de relacionamentos abertos, mas dou conta da monogamia, assim, mesmo que eu entenda que na monogamia, nessa percepção histórica, não existe exatamente a equidade. Tá tudo bem, Enzo. Tá tudo bem, segue. Seja o melhor parceiro que você pode ser para sua Valentina. Mas trabalhe a vaidade na terapia. Acho que a vaidade pode virar um assunto da terapia. Eu queria trazer uma metáfora que ela é trágica, mas que ela mostra a possibilidade. Posso? Pode. Há uns anos, uma semana depois daquele acidente criminoso em Mariana, Minas Gerais, já que estamos falando de Minas Gerais, Enzo,
Uma semana depois do acidente com a barragem, acidente não, né? Aquilo que aconteceu lá, eu fui para lá fotografar. E eu lembro da minha sensação quando eu entrei. Foi o lugar mais triste que eu já fui. Eu acho que é o mais perto do que eu já vi dos resultados, por exemplo, de uma guerra. A ausência completa de vida. Eu acho uma das suas fotos mais impressionantes são as fotos desse... Aquilo é desesperador. Aquilo é desesperador. Eu tive muitos pesadelos depois que voltei de lá dessa minha experiência, pensando naquele lugar devastado, onde não havia mais vida, nem animal, nem humana, nem arquitetônica, nada. Havia uma lama de lixo que tinha arrancado tetos de lugares que tinham jogado esses mesmos telhados de casas a 250 metros de distância. Havia no rosto das pessoas que sobreviveram uma morte em vida. Até hoje nada foi feito de muito eficaz na vida dessas pessoas. Os responsáveis ainda não foram punidos e nada foi feito. Só que, e é aí que eu queria chegar com a metáfora, é o seguinte: aquelas pessoas elas não vão conseguir fazer com que aquele lugar reviva. Mas por elas estarem vivas, elas vão ter que reconstruir as suas vidas a partir de um novo lugar. Elas jamais vão esquecer aquelas cicatrizes, aquela lama, aquele cheiro, aquela dor. Mas por estarem vivas, elas vão encontrar uma forma de, como diz o Misata, tocar em frente e seguir. Isso que você falou sobre o que pode acontecer com eles, que é essa ficha, talvez seja a oportunidade que ele tem de, ao silenciar, entender que num processo de transformação constante que ele vive e que permitiu que ele enxergasse de onde ele veio, Sim. dessa família católica, tradicional, machista, ele diga: não é a partir deste lugar que eu quero me reconstruir, porque eu já fiz uma travessia, eu tive que passar por essa lama, porque numa relação de 10 anos, uma traição de 1 ano é uma lama, porque numa escolha sobre ter um relacionamento aberto e ver as vulnerabilidades, isso é uma lama que ele teve que pisar e teve que mergulhar. Do ponto de vista da psicanálise, esse pântano acompanha a vida da gente o tempo inteiro. O que a gente precisa é ter noção de como a gente sai desse pântano e reconstrói, fora dele, um outro caminho. Então, talvez, Enzo, o que eu te recomendaria era olhar para as suas verdades que independem da aprovação de qualquer outra pessoa. É isso. Acabou, não vai falar mais nada? É porque foi muito boa essa analogia. Aí acabou o dilema. Aí acaba assim? Acaba. A pessoa vai o quê? Vai pensar agora. A gente precisa agradecer alguém, a gente precisa agradecer. A gente recebeu... agradecer sempre. Sempre. A gente recebeu um e-mail sincerão de uma figura sobre o episódio, uma Valentina, sobre o episódio 21, que trazia um contraponto, aquela história. Vocês lembram do Enzo, que era músico, que a irmã dele mandou e tal? A gente queria agradecer as pessoas que mandam seus contrapontos, as pessoas que mandam seus pontos de vista distintos. Agradecer as pessoas que fazem a gente parar para pensar. O Dilemas é gravado todo ao vivo, num gole só. Agora, por exemplo, a gente está gravando em Salvador, no celular, porque o microfone não Parecia veio. que era nu. Parecia nu. Gravando nu. Não. A gente tá vestido em Salvador. A gente tá gravando no celular. O Dilemas é gravado num gole só. Alguém perguntou, vocês ensaiam? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, mal dá tempo de gravar. Avalie ensaiar, criatura. A gente acabou de decidir que seria esse o dilema de hoje e a gente já veio gravar. Então, tem muitos pensamentos nossos que estão aqui, que eles estão, sim, estruturados no repertório de vida da gente, mas que eles não são infalíveis. O Dilemas, se fosse para esse outro motivo, o nome não seria Dilemas, seria Verdades. Dilema, porque a gente também, depois, quando a gente se ouve e recebe de vocês, de verdade, os contrapontos, os outros pontos, as outras perspectivas, cada vez mais a gente tem consciência de que não está aqui para trazer verdade, o certo, o caminho.
Não, a gente tá aqui também para repensar a nossa trajetória. A gente tá lado a lado. Eu adoro quando você fala isso, amor. Você fala, eu deixo claro para as mulheres que eu estou ao lado delas. A gente tá aqui no Dilemas para estar ao lado de quem manda o dilema pra gente. E esse dilema, ele parte, essa conversa toda, ela acontece a partir de um ponto de vista. Né? A gente não tem uma equipe de jornalismo com a gente ainda que vai fazer um processo de investigação. Então, tá bom. Então, esse dilema, né, veio desse Enzo. Vamos ouvir agora a Valentina, que foi traída durante um ano. Não, a gente não faz esse processo. Né? A gente está aqui acolhendo esse Enzo, ouvindo essa história e batendo um papo delícia sobre essa perspectiva que ele traz. Então, Sim. O ponto de partida é sempre o que o outro traz. E a gente não faz essa investigação do outro lado, porque é isso, assim, vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Cara, e esse dilema que esse cara trouxe? Puta. Então, é assim que acontece. E se vocês perguntarem, tá, mas então qual é a expectativa de vocês quando vocês trazem um podcast como esse, o Dilemas, e esses dilemas? Cara, eu vou falar por mim, depois Lua, se quiser, fala por ela, mas por mim é criar um momento para vocês lavarem prato na companhia da gente, que tal? Guisar um frango, varrer uma casa. É isso, a gente tá juntinho, gente. Pegar um trem pra Veneza. É isso, o objetivo é a gente conseguir ter essa conversa como se a gente estivesse junto. E aí esse junto não é na roda de conversa, sabe? É assim, é na mesa do bar. Mas a gente podia fazer uma roda de conversa com dilemas, um Dilemas ao vivaço. A bicha tem ideia, viu? Olha quem fala. A bicha tem ideia. Um beijo. Beijo enorme, Bom gente. final de semana. Enzo, respira, segue, reflete, olha pra você mesmo. E vai, só vai. E vai. Beijo enorme, gente. Até a próxima semana. Um beijo. A gente tá direto de Salvador. Esse final de semana a gente veio ver bem de pertinho a festa de Iemanjá. Vale Night não, Vale Weekend. Vale Weekend. É isso aí. Viva a vovó e viva a titia. Viva. Vale Terreiro. Um beijo enorme pra vocês. Beijo. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.